Olá, como vai você? Tudo bem? Nesse domingo, 14 de fevereiro do ano de 2021, diretamente aqui das dependências da nossa querida igreja, Igreja Batista Independente, na rua Batalhão Borba Gato, número 77, São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Estamos aqui mais uma vez iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo, excepcionalmente, se você está assistindo a nossa IBD agora, saiba que desta vez é uma IBD, um estudo gravado. A razão de ser gravado dessa vez e não ao vivo é porque, se der tudo certo, eu ainda estou aqui em São Bernardo, mas nesse final de semana estarei pregando, se assim Deus o permitir, em Poços de Caldas, Minas Gerais, da Igreja Batista Independente. A igreja que está sendo iniciada pelo nosso missionário, querido pastor Silval e sua família, né? Lembrando que aquele projeto, a igreja em Poços de Caldas, é um projeto em parceria com a nossa igreja. A nossa igreja é a igreja enviadora e, portanto, fazendo parte, associada, né, a nossa igreja com o ministério do pastor Silval no início dessa igreja. Então, nesse final de semana, 13 e 14, foi marcado pelo pastor Silval para que fossem celebrados os cultos de início da nossa igreja. Então, se você está assistindo a nossa EBD agora, se tudo deu certo, né, ontem, no seu dia, né, no sábado, terei pregado à noite e no domingo. Mas esteja orando para que Deus possa abençoar. Tem umas imagens aí das dependências da igreja. O pastor Silval fez um belo trabalho. Lá a placa, você pode ver uma faixa, ele fez uma faixa carinhosa lá na parte de cima, falando da conferência e da fachada da igreja Batista Independente. Então, nesse final de semana, se Deus o permite, ainda não sei, mas esse é o nosso projeto, o convite do pastor Silval. Muito bem, por essa razão a nossa escola dominical está sendo gravada dessa vez, mas independentemente de ter sido gravado ou ao vivo, como nós fazemos durante esse ano todo, né, durante essa pandemia, nosso desejo é que a palavra do Senhor seja uma bênção na sua vida e na vida da sua família. Nesta manhã, eu quero convidar você a ler um texto comigo em 2 Coríntios, capítulo 6, e nós vamos ler os versos de 14 a 18, e assim termina o capítulo, e na sequência o primeiro versículo do capítulo 7. Um texto bastante conhecido, e eu quero falar dele numa perspectiva diferente, talvez, até do que eu mesmo já tenha abordado outras vezes. 2 Coríntios, capítulo 6, e os versos 14 a 18, e o verso 1 do capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E o verso 1 do capítulo 7, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela porção da Tua palavra lida, obrigado por essa igreja, a igreja em Poços de Caldas, que inicia esse final de semana. Que o Senhor esteja abençoando tanto a nossa igreja aqui em São Bernardo, quanto a nossa igreja em Poços de Caldas, e que essas duas igrejas, bem como todas as nossas igrejas co-irmãs, mas em especial, nesse dia nós oramos por essas duas igrejas nossas queridas, que estejam sendo alvos de nossas orações contínuas, para que vidas sejam salvas, transformadas, e que o Senhor possa abençoar cada uma dessas igrejas e o povo que faz parte delas. Ó Deus, pedimos para que o Senhor esteja abençoando nessa manhã a Tua palavra ensinada e que ela possa falar aos nossos corações e desafiar-nos segundo a Tua vontade. Assim nós oramos também por aqueles que estão passando por dificuldades, vários irmãos, amigos, pastores, que estão passando por dificuldades até mesmo de saúde, alguns com dificuldade de doença, alguns sendo atingidos até mesmo pela Covid. Ó Deus, tenha misericórdia. Vários pastores, nós temos ouvido relatos
Ó Deus, tenha misericórdia, vá à frente, conduzindo e cuidando do teu povo segundo a tua vontade, a tua misericórdia. Assim nós colocamos o teu povo também nas tuas mãos e desde já agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a cada domingo pela manhã na escola dominical, a gente tem falado sobre um tema específico, né? Temos falado sobre, nas nossas EBDs, sobre a casa ou famílias, né? E a cada semana falamos sobre alguma casa, alguma família, aquelas nas quais nós percebemos a ação direta do Senhor, seja dele fisicamente quando esteve nesse mundo presente, participando dessas casas, ou mesmo relatos bíblicos em que Cristo foi evidente não apenas fisicamente, mas também na condução dos seus lares. E falamos tantas casas. A última casa que nós falava sobre a nossa habitação terrestre, numa perspectiva um pouquinho diferente. E nesta manhã, também a proposta é um pouco diferente. E o título é Cristo e a casa do Deus vivente. Cristo, a casa do Deus vivente. Essa é a expressão que nós vamos usar nessa manhã. A casa do Deus vivente. Essa expressão, ela está presente aqui no capítulo 6, no verso 16, muito embora a palavra casa aqui é a palavra templo, né? O templo do Deus vivente. E essa expressão que nós vamos falar nessa manhã e compreendendo então o que o Senhor quer nos ensinar. Em geral, quando a gente fala casa de Deus, nós chamamos a igreja assim, né? Chamamos, vamos para a casa de Deus, a igreja é a casa de Deus. E é correto a gente usar essa expressão, até porque a igreja é assim mencionada, é a casa do Senhor, a casa de Deus. E portanto nada errado a gente utilizar dessa forma. Sobre o fato da igreja, o templo, ser a casa do Senhor. Muito embora, quando a gente fala sobre templo, casa, prédio, né, a gente observa que durante o ministério do Senhor Jesus nesse mundo, em nenhuma vez ele não deixou nenhum templo, prédio construído, né, para os seus seguidores. Durante os anos de ministério, nenhum prédio foi construído ou levantado pelo Senhor Jesus. Afinal de contas, o alvo do Senhor, enquanto esteve nesse mundo, no seu ministério aqui, foi trabalhar com pessoas. O seu alvo não eram prédios, mas pessoas. E que estas pessoas, alcançadas por ele, se tornassem diferentes diante daquelas que estavam ao redor. Ou seja, enquanto todos viviam da mesma maneira, Jesus veio para fazer destas que o seguiam pessoas diferentes. Nós vemos um tempo, quando a gente fala sobre ser diferente, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque a gente vive uma época na vida em que todos querem ser diferentes, né? Cada um quer ter o seu próprio pensamento, cada um quer defender a sua própria verdade. É curioso as expressões assim, eu tenho a minha verdade, ele tem a verdade dele. Fico imaginando quantas verdades existem, né? Na verdade, né? Tudo isso é uma maneira das pessoas querem dizer que elas têm direito de ter uma opinião própria, né? De agir ou pensar como elas quiserem. E assim querem que, todos hoje querem ou lutam para que sejam respeitados, segundo o seu próprio pensamento, as suas próprias escolhas. A sociedade humana nunca foi envolvida em tamanha necessidade de provar democracia, o direito, né? A gente vive uma época em que as pessoas lutam pelos seus direitos, e é o que se chama democracia, né? A luta até pelas questões políticas, ou diante da política, pelos próprios direitos. Nunca vivemos uma luta pelos direitos de forma tão exagerada como nós vivemos hoje. E todos estão lutando, né, para que os seus caminhos, as suas possibilidades, as suas tais verdades sejam aceitas. E tudo isso tem suscitado, tem levantado, na verdade, que acontecem muitas brigas, ou seja, muita gente brigando, muita discórdia. Até porque, se você tem um monte de gente, todas são diferentes, né, em termos de opiniões, valores e posicionamentos, a gente vai ter um conflito em todos os sentidos. Vendo esses dias alguém dizendo que a gente vive uma sociedade polarizada, ou seja, existem polos, né? Cada um tem um polo, às vezes na mesma casa, cada um tem uma polaridade, uma posição, e aí tem lá o que eles chamam hoje algumas expressões comuns, minoria, as maiorias, né? E cada um tem os seus temas, valores. E quantas pessoas estão brigando nesses dias, né? Por conta de suas próprias razões. Curiosamente, aqueles que são religiosos, aqueles que defendem uma posição religiosa, principalmente os evangélicos, são rotulados pela sociedade, por até alguns
comentaristas, a gente vê até nas mídias em geral, principalmente algumas tendenciosas, né? Eles rotulam logo os evangélicos, os cristãos, como extremistas, até mesmo pelo tipo de posicionamento. Alguns nos chamam até de radicais. A pergunta é, será que nós não temos sido exatamente assim, né? Como nos rotulam muitas vezes, como radicais, os fundamentalistas, né? Como visto isso de uma maneira, uma expressão de negativada, ou seja, de exagero. Nesse contexto que nós lemos aqui de 2 Coríntios capítulo 6, Paulo fala exatamente sobre essa forma de posicionamento que o cristão deve ser. E ele então usa aqui, dentro desse contexto, uma proposta que fala sobre separação. Alguém vai dizer assim, mas puxa, então, pastor, quer dizer que a sociedade está certa em dizer que nós somos segregadores, separadores ou separatistas? Não, na verdade, quando nós compreendemos aqui o que Paulo ensina, o que a Bíblia nos ensina, diferentemente dos rótulos desse mundo, é que Paulo e a palavra de Deus nos ensina, não é sobre separar de pessoas, mas nos separar de posicionamentos. Separarmos daquilo que nos faz mal espiritualmente. Enquanto nós estamos nesse mundo, o próprio Senhor Jesus disse, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, a proposta do Senhor é sim de separação, mas separação daquilo que é pecado, daquilo que é mal, daquilo que contamina o nosso espírito e a nossa vida. E assim, para que sejamos nós, não iguais a todos, mas sim, independente de posicionamentos aqui ou ali, mas sejamos uma influência àqueles que nos cercam. Ou seja, o Senhor nunca pregou para a igreja o projeto de que devemos distanciar das pessoas, mas devemos distanciar daquilo que nos afeta espiritualmente, que destrói o nosso interior espiritual. Portanto, temos sim que ser diferentes, mas sem ser separatistas de pessoas. E ao mesmo tempo, diante desse paradoxo, desse discurso aparentemente contraditório, ao mesmo tempo diferentes, mas de tal maneira que a nossa posição, a posição em Cristo, atraia pessoas, ou seja, cause um impacto na vida dos outros que possam se interessar por reconhecer Jesus em suas vidas. Sabe, mudanças no nosso exterior, essas mudanças meramente exteriores, elas não atraem pessoas. Mudanças apenas de discurso, de um palavreado, de alguma coisa que dizemos que acreditamos, isto não é suficiente para atrair pessoas. Para que nós possamos compreender esse propósito divino, para que possamos de fato alcançar o propósito divino em nossas vidas, é preciso compreender, portanto, com clareza, o que o Senhor nos ensina nesse contexto. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. Como aprender do Senhor a sermos um povo diferente, que atraia as pessoas para o Senhor Jesus, sem sermos separatistas das pessoas e sim do mal. É preciso compreender 3 princípios que estão nesse contexto que eu quero destacar. E a minha atenção vai especialmente para o verso 16. O verso 16 traz nele a essência do que é o ensino da palavra do Senhor para nós essa manhã. O verso 16 diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, o Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A primeira expressão aqui que eu quero destacar nessa manhã, que faz-nos compreender o propósito do Senhor, e compreender como devemos nos posicionar nesse mundo, e que pessoas nos olhem e tenham interesse no Senhor, é que é preciso compreender a expressão que diz assim: vós sois templo do Deus vivente, como eu disse no início. E mais, a expressão que diz no meio: neles habitarei, como disse o Senhor. É claro que quando Paulo dizia, vós sois o templo do Deus vivente, e que Deus disse, neles habitarei, Paulo não estava dizendo isso em relação a todas as pessoas do mundo. A palavra dele aqui não era dirigida à população de todos os lugares do mundo. Ele, portanto, não estava dizendo ao mundo geral: olha, vocês são morada do Espírito do Senhor e Ele habita em vocês. Não, ele não estava dizendo isso para todo mundo. Ele estava dizendo especificamente aos irmãos, aos cristãos da igreja daquela cidade que estava em Corinto. A carta foi dirigida, portanto, aos cristãos
que estavam na igreja de Corinto. Portanto, essa expressão, o alvo do apóstolo Paulo era falar sobre aquele que era cristão, ou seja, somente aos salvos, aquele que tem o Senhor Jesus como Salvador. Portanto, quando Deus diz, e quando Paulo afirma que nós somos morada do Deus vivente, que nós somos a casa do Deus vivente, e que Deus disse, neles habitarei, ele se referia, portanto, aos salvos em Cristo. Uma vez salvos, alcançados, quando nós nos entregamos para sermos salvos pela graça do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que estou perdido, condenado, eu creio que Jesus veio, morreu por mim, pagou pelos meus pecados, eu me rendo, eu me entrego, salva-me, Senhor, perdoa os meus pecados, seja o Senhor e o meu Salvador. Quando esta oração sincera, verdadeira, única, dos lábios, coração com fé, é feita uma só vez na história da vida humana, então ali, naquele momento, no ato da salvação, nós passamos a ser habitados pela presença divina. E especificamente entre as três pessoas, é o Espírito Santo, quem é o representante da divindade que passa a nos habitar. E ele está em nós, portanto, naquele que é salvo, desde o momento em que foi salvo. E ali permanecerá na vida interior do salvo, até o nosso glorioso encontro com o Senhor Jesus nos céus, quando formos arrebatados, ou se a morte nos alcançar até lá, assim nós nos encontraremos com o Senhor, e aí então, claro, não há mais necessidade da habitação do Espírito, porque estaremos habitando com Ele. Muito bem, e esta expressão que Paulo diz aqui, diz assim, Deus dizendo, neles habitarei, portanto é uma afirmação divina. É Deus quem diz que habitaria. Jesus também falou o mesmo. Em João, no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, veja agora a expressão final, e faremos nele morada. Ou seja, fazer morada em quem? Naquele que o recebeu, aquele que se tornou seu filho. A palavra morada, habitar, ou templo, que é a palavra tabernacular, né? É a palavra usada, significa que o que a gente imagina que igreja é a casa de Deus, na verdade, você salvo é a casa de Deus. Ou seja, nós somos a igreja em pessoa, nós somos a casa de Deus em pessoa. É onde Deus está. Ou seja, se eu sou um salvo e estou nesse mundo, Deus está em mim. É essa a realidade, esse é o sentido do que o Senhor está nos ensinando. Foi exatamente isso que o Senhor estava ensinando àquela mulher samaritana, lá em João capítulo 4, quando perguntava se deveria ir a Jerusalém para adorar o Senhor, e aí Jesus disse, não, vai chegar um momento em que vocês não precisam ir a algum lugar, e os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E Jesus estava querendo dizer para ela que a presença do Senhor seria consolidada não necessariamente num prédio ou num lugar, mas naquele que de fato o recebesse. Esta habitação do Senhor em nós é revelada, como disse, na pessoa do Espírito Santo. Ele é o representante da divindade em nós. Paulo também falou a respeito disso em outro texto. Em Romanos capítulo 8, no verso 11, vemos assim, e se o Espírito, aqui com letra maiúscula, portanto, o Espírito Santo, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, veja, o Espírito habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito que habita, ou seja, nesse mesmo versículo, por duas vezes, Paulo dizia o fato, a posição teológica, a posição bíblica clara, que nós somos salvos, habitados pelo Espírito Santo. São muitos os textos na Bíblia que ensinam a respeito disso. E na verdade, esse assunto, esse ponto nessa história, nessa discussão que eu estou apresentando aqui, ele é essencial e compreendemos, porque sem a habitação do Espírito Santo em nós, nós não causaríamos nenhuma influência de verdade nas pessoas ao nosso redor. Nós não somos capazes de produzir qualquer influência verdadeira, nem produzir um impacto na vida das pessoas por causa de nós mesmos. Afinal de contas, a influência que nós podemos causar às pessoas ao redor é a influência do Espírito Santo através de nós, e não de nós mesmos. Nós não conseguimos ser tão diferentes assim
sem a presença e a ação do Senhor em nós. Nós dependemos dele. Afinal de contas, nós somos fracos, nós somos incapazes, nós somos insuficientes em nós mesmos. A única maneira de sermos bênçãos ou influenciarmos pessoas é quando nós compreendemos que precisamos reconhecer o Espírito Santo em nós, agindo em nossas vidas. Com ele, nós somos capacitados, somos transformados todos os dias. E assim, poderemos ser uma influência, mas uma influência de Deus, e não de nós mesmos, na vida das outras pessoas. Se você é um salvo em Cristo Jesus, o Senhor habita em você. Você é a casa do Deus vivente. O segundo princípio que é preciso entender, primeiro, quando ele disse neles habitarei, o segundo é a expressão que também está no verso 16, diz assim, entre eles andarei, entre eles andarei. Esse verso acrescenta essa expressão que é extraordinária, além de, portanto, neles habitarei, né? Habitarei, como eu disse agora há pouco, neles habitarei, agora ele diz assim, entre eles andarei. Que expressão maravilhosa! Andar entre nós, os salvos em Cristo Jesus. É isso que o Senhor está nos ensinando. Isso, na verdade, representa a melhor de todas as relações que poderia existir em nossas vidas. Eu tenho certeza que todos nós gostamos de ter a companhia de alguém que nós apreciamos, não é verdade? Eu sei que quando chega uma pessoa famosa, uma celebridade num lugar, todo mundo quer tirar selfie, todo mundo quer ficar perto, todo mundo quer ficar ali, né? Beijinho, beijinho, eu estou aqui, fiquei perto do fulano, né? Eu já vi pessoas que encontraram alguém famoso em algum lugar, autografa para mim, vamos tirar uma selfie, e assim, quando a gente está perto de alguém famoso e alguém fala, vem andar comigo, nossa, isso é uma festa. Nós valorizamos muito andar com alguém ou ficar ao lado de alguém que nós valorizamos. E é exatamente isso que o Senhor se propõe a fazer. Ele se propõe, portanto, não apenas a nos habitar, não estou dizendo isso no sentido diminutivo, até porque habitar-nos, o ato de o Senhor habitar em nossas vidas já é grandioso. Mas ele também, diz o texto, que ele está conosco ao nosso lado, em nossa companhia. Você deve se lembrar de um momento na história em que logo depois Jesus ressuscitou, ele ainda estava se apresentando aos discípulos, e em determinado momento, lá em Lucas capítulo 24, dois discípulos estavam em direção ao caminho de Emaús, e eles conversavam ainda sem compreender e aceitar ou crer que Jesus havia ressuscitado. E aí Jesus resolveu fazer uma surpresa. E ele, naqueles trajetos, muitas pessoas caminhavam, e eles andando ali ao redor, não perceberam que o próprio Jesus se aproximou e andou com eles. Aí o verso 15 diz assim, e aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Veja essa expressão, que maravilhosa. Jesus ia com eles. Ou seja, lá estavam aqueles dois, e nem perceberam que Jesus estava andando com eles. Não reconheceram, até o momento que ele entrou na casa, partiu o pão com eles. Aí ele se fez revelar, e eles reconheceram pela forma como ele partiu o pão. Na verdade, quando a gente olha aquela história dos discípulos no caminho de Emaús, e a surpresa, quando Jesus então se deixou revelar, a gente acha que isso é uma história extraordinária e que ela jamais se repete. Evidentemente que a gente não vai ter Jesus de forma corpórea, física, ao nosso lado, mas todo salvo tem o Senhor da mesma forma ao seu lado, à sua volta, o tempo todo, e não apenas por alguns minutos. Essa é uma das suas maravilhosas promessas que ele deixou a todos nós. Em Mateus 28, verso 20, o final do capítulo 28, e aliás, o final do texto de Mateus, ele termina justamente com essas palavras, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, aí fala do mundo, eu acostumei tanto a decorar sobre dos séculos, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até o fim. A promessa do Senhor, eu estou com vocês todos os dias. E muitas vezes esquecemos dessa promessa e dessa realidade. A presença do Senhor andando conosco, foi o que ele disse lá, e estarei com eles. Andar conosco, essa expressão que o Senhor coloca, demonstra o interesse desse por nós. Afinal de contas, por que ele andaria ao nosso lado e conosco,
se Ele não tivesse real interesse por você e por mim. Isso mostra que o Senhor está interessado até nas nossas mínimas coisas, nas nossas mais simples rotinas da vida, o Senhor está conosco. Muita gente tem ficado em casa e mais tempo em casa nesses dias, e muitas vezes nós esquecemos que mesmo dentro de casa, Deus está conosco. Sabe, vamos chamar assim, Dona Maria, quando você está lá lavando arroz, né? Ou o seu João está lá preparando o bife ou a carne para fazer, ou preparando a salada, a gente se esquece que mesmo numa rotina da cozinha, ou limpando o chão, o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos, nenhum momento, nem mesmo nessas situações mais rotineiras da nossa vida. Ou quando você pega a sua condução, está indo para o trabalho, ou você está lá no seu trabalho, o Senhor está contigo, por onde quer que fores, o Senhor ali estará. Sabe, tudo isso prova, quando ele diz, andarei com eles, como diz o verso, né? E entre eles andarei. Mostra, não é um estado estático, mas algo contínuo, o tempo todo andando e estando conosco. Isso mostra e prova o interesse genuíno dele por nós e mais. Mostra que se não estamos sozinhos, ele está lá cuidando de você e de mim. Não é apenas assistindo você, mas ao lado, cuidando, confortando, trazendo paz. Ou seja, essa presença do Senhor ao nosso lado, ela tem um efeito, um impacto em nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, é um limitador das nossas condutas, é um puxão de orelha, ou deveria ser, né? Um puxão, uma repreensão diária sobre a nossa forma que vivemos, o que fazemos, onde vamos. Se a gente se lembrasse todo momento que não estamos sozinhos, que o Senhor está do nosso lado, será que nós faríamos, ou iríamos para determinados lugares, ou faríamos com algumas coisas? É esta a resposta que nós damos ao mundo e às tentações ao redor. Ou seja, se eu tenho consciência que o Senhor habita em mim e Ele está ao meu lado, a maneira de eu agir, de eu falar, de me portar, a maneira como eu me porto nesse mundo, causará uma influência nas pessoas. Isso é ser diferente. A diferença está aí. E lembre-se, nós estamos muito bem acompanhados. E nós não queremos constranger esse nosso grande amigo, que é o nosso Senhor. Se você é um salvo em Cristo, o Senhor habita em você. Mas não apenas isso. Lembre-se, você é a casa do Deus vivente. E Ele anda ao seu lado a cada dia. Duas importantes promessas resgatadas que nos devem fazer pensar como nós nos portamos nesse mundo sendo diferente. Primeiro, Ele habita em nós. Segundo, Ele anda conosco. E o terceiro e último princípio que eu quero destacar nessa escola dominical é o terceiro que diz assim: serei seu Deus e serão o meu povo. Isso está no verso 16, na última expressão, mas vamos ler o verso todo. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja que é uma sequência, é uma sucessão. O verso, portanto, termina com essa grande e importante virtude, que além de habitar o povo, o salvo em Cristo, andar junto com Ele, a relação proposta do Senhor aqui é que Ele seja o nosso Deus, e nós sejamos o seu povo. Ao dizer isso, nós precisamos compreender que isso tem um grande significado. Já viu aqueles filmes às vezes infantis, né, ou das produções de Hollywood ou Disney, né, que tem lá o gênio da lâmpada, alguém chega lá, encontra uma lâmpada, esfrega lá, sai um gênio, e ele fala, você tem direito a fazer 3 pedidos. Normalmente é um gênio monstruoso, grande de fumaça, né? E aí as pessoas ficam às vezes imaginando isso, né? Se eu pudesse, né, ter um gênio que pudesse satisfazer alguns pedidos, né? Ou alguns, né, que se levantam, puxa, se eu tivesse mais sorte na minha vida. E às vezes a gente transforma essa ficção ou essas imaginações em alentos ou sonhos de nossas vidas e esquecemos de algo muito maior, real e verdadeiro, que é o fato de que nós temos um Deus e que nós somos de Deus. Eu não estou dizendo com isso que nós devemos iludir que o Senhor fará tudo o que nós queremos, como está o gênio da lâmpada. Não, não é isso. Mas o fato é que nós não precisamos nem de gênio da lâmpada, nem de sorte.
Afinal de contas, o fato de ele dizer que ele quer ser o nosso Deus e nós o seu povo, representa que o único Deus tem interesse em manter uma relação, uma associação real conosco. Ou seja, ao mesmo tempo ele demonstra essa expressão de ser o nosso Deus e nós o seu povo, é uma relação de posse, de propriedade. Eu sei que muitas vezes nós achamos que eu mando em mim mesmo, eu faço tudo o que eu quero, sabe? Eu já vi pessoas dizendo isso. Não, aqui ninguém manda em mim, eu faço tudo o que eu quero. E em geral, pessoas que pensam assim, que são donas do próprio nariz, podem fazer tudo o que querem, não dão contas a ninguém, essas pessoas são as mais infelizes, as mais frustradas. Sabe por quê? Porque a vida mostra que não é bem assim. Nós prestamos contas sempre a alguém. Pode ser que não seja uma pessoa, um ser humano, dependendo da idade ou as circunstâncias da vida, chega um ponto que às vezes você acaba sendo até o mais velho numa questão familiar. Mas todos nós, um dia, vamos dar contas a Deus. E enquanto nós estamos nesse mundo, se você é um salvo do Senhor Jesus, você tem um dono. O Senhor é o seu dono. Ele é o seu Deus. E nós somos dele. Mas essa expressão, ele é nosso e somos dele, é uma expressão ao mesmo tempo que envolve um certo carinho, uma relação de unidade. Tem um texto em Cantares que fala assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E nessa relação, não mais do que a relação de propriedade, mas é de unidade, uma celebração de unidade forte. E é nesse sentido que o Senhor Deus está mostrando, olha, peraí, você não está sozinho, eu sou seu, e você é meu, eu sou seu Deus, e você é meu povo. Ou seja, é uma relação de cumplicidade, de relacionamento, de interesse, de apoio. Claro que nós temos que compreender isso nas devidas proporções, né? Nós somos a parte, não a parte que comanda, mas a parte que nós nos submetemos à autoridade do Senhor. O fato dele ser Deus, e nós, o nosso Deus, e nós o seu povo, indica essa propriedade, mas ao mesmo tempo, cuidado, proteção, direção, propósito. Sabe aquela hora quando você se sente sozinho, perde a direção, não sabe para onde ir? Como é bom saber que você tem o ombro amigo. Fala, não, peraí, eu tenho meu Deus, Ele cuida de mim, eu posso me recolher a Ele, eu não estou sozinho, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha vida, dos meus planos, do meu coração. Nós somos acobertados por essa mão carinhosa. Esse é o sentido que o Senhor aqui quis mostrar. Calma, você é meu, mas no bom sentido, ou seja, não é apenas de chicote para lá e para cá, um Deus malvado, como alguns querem colocar, não. Calma, você não está sozinho, você é meu, eu vou cuidar de você. Propósito, direção e mais. Ele tem um plano e um projeto para a sua vida que é maravilhoso. E esse projeto que Deus estabeleceu na sua vida e na minha vida, é mais ou menos assim, bom, deixa eu ver, vou fazer o Antônio assim, vou dar a ele tais habilidades, vou dar a ele tais características, para que quando ele descobrir fazer tudo isso que eu dei para ele vai ser muito feliz. É esse o plano que o Senhor tem para a sua vida e para mim. Quando nós compreendemos por que estamos nesse mundo, individualmente, pessoalmente, você especificamente, Deus tem um plano traçado na sua vida desde o dia em que você nasceu, desde o dia em que você foi criado, até o seu último dia de vida. Deus tem um plano, um projeto. E sabe quando nós somos felizes? Quando nós compreendemos esse plano que o Senhor estabeleceu. É quando nós compreendemos o propósito do Senhor em nossas vidas. E é isso que me satisfaz, é isso que satisfaz a minha vida e a sua vida. Ao mesmo tempo, essa expressão, seu Deus, meu povo, indica uma identidade. Sabe, dois times de futebol, um tem uma camisa de uma cor e outro de outra cor. E se ele usa a camisa, por exemplo, verde, né, vou chamar aqui a atenção a um grupo, um time esses dias, né, verde, estava lá do outro lado do mundo. Todo mundo sabia que aquela camisa verde pertencia àquele time, o Palmeiras, que lamentavelmente não foi campeão, né? Como alguns querem brincar. Eu não entendo muito de futebol, mas eu só ouvi isso, né? Os barulhos aqui na vizinhança, que Palmeiras perdeu o campeonato mundial. Mas o fato é que todo mundo que estava de verde naquele dia tinha uma identidade. A identidade é uma identificação com aquele time. E quando o Senhor fala sobre seu Deus e sermos seu povo, é essa identidade. Olha, nós temos um time, nós temos um Deus, nós fazemos parte disso.
E mais, nós somos e devemos ser parecidos com Ele. Principalmente na nossa maneira de nos portarmos nesse mundo. E aí vem a questão, quando nós estamos nesse mundo, é mais ou menos quando um time passa uniformizado. Lá vai aquele time. As pessoas quando olham para mim e para você, devem olhar para você, lá vai aquele que é povo de Deus. As pessoas têm que reconhecer isso, não pela cor da nossa camisa, mas pela maneira como nós lidamos com as circunstâncias e como nós vivemos nesse mundo. O contexto que lemos aqui, de 2 Coríntios capítulo 6, Deus fala sobre isso, os limites da nossa conduta, que vão revelar de quem nós somos, a quem nós fazemos parte. Veja o verso 17 do Senhor falando, por isso, saí do meio deles. Aqui ele está dizendo sobre aqueles que estão divididos com outros valores. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, diz o texto, e eu vos receberei. Veja, ele não está dizendo, não toque nas pessoas, mas nas coisas, nas atitudes. Como eu disse, a separação do Senhor não é das pessoas, mas das atitudes, daquilo que macula, daquilo que mancha as nossas vidas. Devemos, portanto, nos parecer com o Senhor pela maneira de andar, como Paulo fala em Efésios, andar dignamente, em santidade, como diz o capítulo 7, verso 1, separando-nos de todo o pecado e de tudo aquilo que nos contamina espiritualmente, que desagrada ao Senhor. Alguém pergunta, mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que transgride a lei do Senhor. Isso é pecado. Pecado, portanto, é tudo aquilo que você magoa Deus, você constrange Deus. Quando usa a palavra magoa, não quer dizer que Deus fica lá. Não, evidentemente que nós criamos uma conduta que Deus não aprova. Em Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo utiliza uma expressão humana para fazer-nos compreender isso. Diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. De trás para frente, está dizendo que todo salvo está selado, ou seja, temos um selo ou uma garantia que está em nós até o dia da nossa redenção, nosso encontro com o Senhor, que é o Espírito. E voltando lá no versículo, diz assim ainda, não entristeçais. Quem? Esse selo, o Espírito. E a nossa conduta, a nossa maneira de viver, pode estar entristecendo o nosso Senhor, deixando Ele, vamos dizer assim, entristecido pela nossa maneira de ser. E sabe como a gente vive isto? Como a gente declara ao mundo e ao Senhor se nós o alegramos ou entristecemos? É quando nós fazemos escolhas. O texto aqui de 2 Coríntios capítulo 6, inicia nos versos 14 e 15, falando sobre os opostos. Sabe o que eu falei agora há pouco sobre os polos? Por exemplo, polo luz e trevas, justiça e injustiça, fiel e infiel. Quando a gente olha essas expressões, eu me lembro do profeta que diz assim, maldito aquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Nós vemos dessas oposições hoje. Hoje vemos um mundo e um tempo em que valoriza-se a conduta errada, a conduta imoral. O mentiroso é mais valorizado do que aquele que fala a verdade. Você não ofender, esse dia eu estava numa rua andando aqui no bairro, uma pessoa resolveu simplesmente andar na contramão declaradamente. E eu parei e disse, é contramão, só tem que dar a volta. Não, eu vou ficar aqui. Se você não sair da frente, eu vou estacionar o carro. E aí aparecia nessa conduta o seguinte, que estava errado eu, de andar na mão certa, no espaço certo, e eu estava errado nessa conduta, que eu tinha que mudar para que ela continuasse mal. Eu fico imaginando esse jogo de oposições que nós vivemos. Vemos um mundo em que o mal prevalece porque as pessoas optaram por fazer o mal, declararam estar a favor do que é mal. Não é à toa que o Brasil vive essa grande corrupção. Não é à toa que o nosso mundo se destrói e vai de mal a pior. Porque as escolhas são aquelas que desagradam ao Senhor, diferentemente daquele que é povo de Deus. Se você é um salvo no Senhor Jesus, lembre-se, o Senhor habita em você. Você é a casa do Deus vivente. Ele anda ao seu lado a cada dia. E Ele se coloca como seu Deus e você como parte, como seu povo. Concluindo, a maior influência que esse mundo pode ter é a influência de um povo diferente. Não de uma diferença por posicionamentos humanistas,
mas diferente e não nas posições pessoais, como muitos estão se colocando por aí, né? Mas o mundo precisa ver um povo diferente, que seja identificado por causa da relação direta com o Senhor. Se você é um salvo, lembre-se, você é a casa do Deus vivente. Onde você estiver, você está ali, o Senhor está em você, e portanto você tem que lembrar que Ele anda com você, Ele está em você, Ele é o seu Deus e você é parte do seu povo. Em dias tão confusos e tão repletos de falta de paz, tantas contendas, tantos encontros, é hora de revelarmos aquele que está em nós e que o mundo reconheça que você e eu somos a casa do Deus vivente. A casa do Deus vivente. Vamos orar. Senhor, obrigado pela porção da Tua palavra lida, que ela possa ser desafiadora a todos nós, no meio de tantas injustiças, diante de tanta imundícia espiritual, tanta carnalidade, de tanta busca do homem pela satisfação pessoal, que possamos, ó Deus, compreender a nossa relação de fato com o Senhor, sendo salvos, habitados pelo Senhor, o Senhor andando conosco, e o Senhor sendo nosso Deus e somos seu povo, que essas verdades possam mudar a nossa proposta, a nossa conduta, os nossos planos, e nos ajustemos à Tua vontade, e causemos o impacto que esse mundo precisa, o impacto espiritual do Senhor sobre nós. Ó Deus, o mundo precisa ver e reconhecer o Senhor em nossas vidas. Usa o Teu povo, usa-nos como Teus instrumentos, para que o mundo reconheça Jesus através de nossas vidas. Oramos por cada vida, cada família, cada pessoa individualmente, e que a Tua palavra tenha poder de continuar agindo e falando em nossos corações, segundo a Tua vontade. Assim nós oramos, desde já agradecidos por tudo, pedindo pelo essa escola dominical, também pelo culto da noite, aqui em Poços de Caldas, que o Senhor possa fazer maravilhas e o povo seja abençoado pela Tua palavra. Eu te peço e entrego nas Tuas mãos, também pelo conteúdo Kids, todas as programações, que o Senhor possa abençoar. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Encerrando a nossa escola dominical, lembrando os avisos, daqui a pouquinho o conteúdo Kids, como é feito, né, às 11h15, as crianças compartilhem, participem e que seja uma bênção para as crianças. Logo à noite, às 19 horas, nosso culto de adoração, participe, venha, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Orem tanto pelo culto dessa noite aqui, quanto em Poços de Caldas. Que Deus abençoe aquele trabalho que se inicia, que Deus possa ser louvado e glorificado através de nossas vidas. E então a nossa escola dominical no próximo domingo, pela manhã, às 10 horas. Não esqueça de compartilhar os nossos programas, nossos cultos, nossas aulas, tudo que é realizado é para que seja uma bênção na sua vida e também que outros sejam abençoados, tá bom? É isso, tenham todos um ótimo dia, um dia abençoado pelo Senhor, que Deus abençoe. Tchau, fique com Deus.